Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Projetar BIM. Aqui quem fala é o William Alves e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças entre as novas oportunidades que estão surgindo no mercado da construção civil, que é o especialista BIM, coordenador BIM e o BIM Manager. Muitos confundem todas essas especialidades, colocam elas no pacote só, mas existem sim tarefas diferentes, distintas para cada uma dessas funções. E é exatamente essa definição que a gente vai abordar nessa aula de hoje, ok? Bom, os especialistas BIM são profissionais que desenvolvem os projetos com as informações geométricas e não geométricas. Basicamente são os modeladores, né? Só que modelador é um termo que eu não gosto muito de abordar, porque simplesmente trata como se fosse apenas uma modelagem 3D. E existe toda uma engenharia por trás disso, que não necessariamente qualquer pessoa que modela um objeto 3D pode desenvolver esse tipo de projeto. Por isso a gente coloca como especialista BIM, porque esses projetistas, né, esses especialistas, eles já são os especialistas que desenvolvem os projetos em CAD, porém eles estão adotando uma nova ferramenta, né, para desenvolver esses projetos e atender à nova demanda do mercado, que é os projetos em BIM. Basicamente, nós podemos definir que as funções desses profissionais, né, em termos gerais, são desenvolver os modelos BIM com informações geométricas e não geométricas, extrair dados do modelo e inserir os dados nesse modelo, né? Isso aí a gente está falando de informações, de parâmetros que são necessários na hora que a gente está modelando, não só da geometria, mas também das informações dos elementos. Criar também famílias específicas, né? Porque a gente sabe que nem todas as famílias existem no template e é necessário que você saiba criar famílias e objetos para fins específicos no seu desenvolvimento. Então, esse profissional precisa criar esses tipos de famílias, precisa saber criar as famílias e configurar seus respectivos parâmetros. Precisa também projetar dentro das normas e critérios de projeto segundo os órgãos regulamentadores. Esses critérios podem ser aqueles que o próprio cliente te dá, né, segundo o briefing que você já fez, ou até mesmo os critérios, né, as normas que a gente precisa atender diante do contexto em que aquela edificação está inserida, né? Então é preciso se ater a isso e esse profissional precisa ter essa capacidade de atender essas normas e esses critérios e não somente saber utilizar a ferramenta Revit para poder desenvolver um modelo 3D, tá? Esse profissional também desenvolve projetos em colaboração com outras disciplinas, ou seja, para ele, se ele for um profissional de arquitetura, ele precisa atender também aquele conceito que o arquiteto gerou e é uma via de mão dupla, né? O profissional da estrutura também precisa atender todas as definições que o arquiteto estabeleceu diante da necessidade do cliente e também da necessidade do local em que a edificação está inserida. E temos também as outras disciplinas que precisam também estar em conjunto, trabalhar em conjunto, em colaboração, que são as disciplinas de elétrico, hidrossanitário e as demais. E esse desenvolvimento ele precisa ser feito em colaboração com as outras disciplinas. Por quê? Ainda na hora do desenvolvimento do projeto, ele precisa ser considerado que outras disciplinas vão interferir diretamente na elaboração da disciplina em questão. Isso para todas as disciplinas. Uma vez tendo feito isso, vão haver menos correções na hora de fazer a compatibilização, logo o seu trabalho será otimizado. Então, é importante que você já desenvolva o seu projeto com as outras disciplinas vinculadas para que você saiba exatamente quais são as restrições do seu desenvolvimento.
Já o coordenador BIM, ele coordena todas as disciplinas do projeto e ele comunica também essa interferência entre os projetistas, né, entre os especialistas BIM. Ele faz toda a coordenação das atividades dos especialistas também, ele que fala quando que vai ter que ser executado e o que vai ter que ser executado, assim como existe um coordenador de obra física, existe também o coordenador de obras em BIM, que é uma obra digital, mas não deixa de ser uma obra, tá? Ele define também e verifica o nível de detalhe dessas informações, tanto geométricas quanto não geométricas. Ele vai falar qual que é o LOD ou o LOI dessas informações, o nível de detalhe, Level of Detail, ok? Então, ele que faz todas essas definições segundo o que foi definido pelo BIM Manager. Ele também fornece suporte direto aos especialistas e fornece também a devida formação para aquelas pessoas que ainda não sabem fazer uma coisa específica que a empresa necessita. Ele também é o intermediador entre o BIM Manager e também os especialistas BIM. Ele é como se fosse o encarregado de obra, numa obra física. Então, assim como na obra física você tem os pedreiros e os serventes de pedreiro e o encarregado de obra, você também tem o coordenador BIM, o especialista BIM e o BIM Manager, tá? Bom, passando por isso, nós temos o BIM Manager, que ele desenvolve toda a parte estratégica de desenvolvimento de projeto. Ele é que faz o BEP, o BIM Execution Plan, em conjunto com os outros envolvidos. É necessário que ele tenha essa conversa mútua com todos os envolvidos para entender as necessidades e as especificidades de cada desenvolvimento de projeto, pois o projetista ele vai trabalhar com diferentes soluções e essas soluções precisam estar consideradas lá no BIM Execution Plan. Ele define também e verifica o nível de detalhe das informações geométricas. Então, uma vez tendo definido que uma porta vai ser desenvolvida sem a maçaneta e sem a chave, ele vai fazer essa correção na hora de visualizar o modelo por completo. Então, se a maçaneta estiver lá, ele vai ser obrigado a pedir para retirar, porque isso é excesso de informação e excesso de informação desnecessária acaba atrapalhando o fluxo de desenvolvimento. Como modelar pouco é ruim, modelar muito também pode ser prejudicial para o ciclo completo. Ele também trata dos eventuais erros de interoperabilidade e de federação, porque nós sabemos que a maioria das ferramentas estão adaptando ao conceito, à nova metodologia. Então, são sim muito comuns os erros de ferramentas, o erro de conexão, de interoperabilidade, Existem diversos erros que podem acontecer nas máquinas e é esse profissional que vai tratar desses erros, dessas especificidades de interoperabilidade e de comunicação entre todas as ferramentas. Ele supervisiona todo o processo e fica otimizando o processo para que ele ocorra fluido e ocorra o mais rápido possível. Ele também dá o suporte ao coordenador BIM ou aos coordenadores, se forem aí necessários mais de um coordenador, para que todo o fluxo ocorra com maior harmonia possível. Então, esse profissional é aquele que está mais na parte estratégica e não mais na parte de desenvolvimento ou de coordenação do projeto. Ele está mais envolvido com as situações pontuais e estratégicas do negócio. Bom, então é isso. Para você ter uma visão geral, nós temos aí a pessoa que está iniciando no desenvolvimento de projeto, ou seja, está ali aprendendo os primeiros comandos ainda para desenvolver o seu primeiro projeto. Nós temos o nível intermediário, que é onde a pessoa já está trabalhando com parâmetros, com famílias e com formas inteligentes de modelar. Nós temos também o especialista em BIM, que é esse que já está assim, desenvolvendo todo o projeto de forma especializada e atendendo aí as demandas do mercado. Nós temos o coordenador BIM, que ele não necessariamente precisa ser um especialista BIM, mas
é importante que ele saiba assim como desenvolver o projeto. Isso é um plus, isso é uma capacidade excelente que vai fazer com que ele seja um bom profissional coordenador também, porque ele tem vivência prática em desenvolvimento, e também o BIM Manager, que também já precisa ter passado por todo esse processo de iniciante, intermediário, especialista e coordenador em BIM. Porque se ele não passar por essa etapa, se ele já chegar lá como BIM Manager, é muito provável que ele não vai conseguir adotar as melhores soluções para as necessidades daquela empresa. Então é isso, mostrei aqui uma visão geral sobre essas novas funções, esses novos cargos que estão surgindo. Lógico que as pessoas podem colocar cargos a todo momento no que elas fazem, né? Mas basicamente para o mercado em geral são reconhecidas essas 3 funções. E aí é lógico que para cada uma dessas funções existe o iniciante, o intermediário e o especialista, né? Assim como para o engenheiro nós temos o engenheiro júnior, o engenheiro pleno, arquiteto júnior, arquiteto pleno, não é diferente aqui. Aqui também nós temos BIM Manager iniciante, BIM Manager intermediário e BIM Manager que já são tops no mercado. E você vai saber diferenciar um do outro justamente pelo resultado que ele entrega para aquelas empresas que ele já atuou. Então, é assim que o mercado vem filtrando e vem absorvendo aí os profissionais ao longo desse processo de implementação BIM que está acontecendo no Brasil. Obrigado por ter assistido até aqui. Tenha uma excelente semana e bons estudos.